Fala galera, beleza? Continuando. Nós paramos no vídeo anterior aqui nessa imagem, né? Nesse slide, onde eu estava classificando os diferentes possíveis nomes que eu posso fornecer para quando sai do líquido para o gás. Então depende. Toda vez que for um estado natural, vaporização. Toda vez que for alguma coisa forçada, eu chamo de ebulição. E quando for um processo instantâneo que ocorre no momento, eu chamo de calefação. Beleza? É isso. Bom, e lembra, ó. Tem outra mudança de estado físico, é quando sai do gás e volta para o líquido, que eu falei que também pode receber nomes diferentes. Nós aprendemos como condensação, mas nós vimos que também pode ser chamado de liquefação. Professor, qual é a diferença entre condensação e liquefação? É só o jeito como isso ocorre também. Então vamos lá, ó. Condensação é sempre que eu tenho um processo natural. É quando o vapor ele volta para o estado líquido de uma maneira natural. Liquefação é quando eu tenho um gás e eu faço com que ele volte para o estado líquido de uma maneira forçada. É mais ou menos como se fosse vaporização e ebulição. Um é natural e o outro é forçado. Aqui também, ambos saem do estado gasoso e voltam para o líquido. Só que um é natural, condensação, e o outro é forçado. É quando eu pego um gás e faço ele voltar para o estado líquido. Tudo bem? Então, ó, eu coloquei aqui imagens, né, de coisas que eram gases e voltaram a ser líquido. Só que eu chamo de condensação quando é algo natural. E eu chamo de liquefação, né, que saiu errado, era para ser liquefação, quando esse é um processo forçado. Tudo bem? Beleza? Bom, falamos sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, dos diferentes nomes. Tá faltando quem? Lembra? As propriedades específicas, ó, pode ter pontos de fusão, ebulição e pode ter densidade. Falta a gente discutir um pouquinho a respeito da densidade. Cara, a densidade é a coisa mais fácil do mundo. A densidade é a relação que a matéria tem entre a massa e o volume que ela ocupa. Essa relação entre massa e o volume que ela ocupa, ela pode, por exemplo, afirmar para você se as coisas afundam ou não afundam. A gente pode fazer comparação. Então, ó, o que eu coloquei aqui? Perceba. Aqui eu peguei um recipiente chamado proveta. Essa daqui é uma imagem na internet em que o cara pegou uma proveta, tá bom? E nessa proveta, ele colocou diferentes líquidos. Dá pra vocês verem aí pela imagem, tá um pouco nítido aqui, dá pra ver legal? Que, tá vendo, ó, aqui tem um marrom, não é? Um verde, um azul, um rosa, um incolor, e essa cor aqui meio pérola, não é? Mais ou menos assim. O que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Tá vendo que esses líquidos eles não estão se misturando? Se esses líquidos eles não estão se misturando e tá um ficando por cima do outro sem se misturar, isso significa que eles possuem densidades diferentes. Quando as coisas possuem densidades diferentes, elas não se misturam. E ao mesmo tempo que elas não se misturam, porque tem uma diferença na densidade. Porque assim, ó, se as coisas se misturam, é porque provavelmente tem densidades parecidas e tem propriedades químicas parecidas. Quando a densidade é diferente, uma das primeiras coisas que pode acusar é elas não se misturarem e formar fases diferentes, igual tem aqui. Olha, um outro exemplo para ficar legal e vocês entenderem bem agora é o seguinte. 3 recipientes que eu coloquei água. Aí nesses 3 recipientes eu coloquei sólidos diferentes. Aqui parece que é o mesmo sólido, mas vamos analisar as situações diferentes que isso está causando. Nesse primeiro caso aqui, eu coloquei esse sólido em contato com a água. Perceba, esse sólido aqui ele afundou? Ele não afundou. E nem ficou aqui no meio, ele ficou o quê? Flutuando sobre a água, ele ficou em cima. Se esse sólido não afundou, isso significa o quê? Que a densidade dele é maior ou menor do que a da água? Simples. Sempre quem fica em cima é porque a densidade é menor. Isso significa que tem uma massa menor. E sempre quem fica embaixo, no caso aqui a água ficou embaixo, é porque a densidade da água é maior. Gravem isso. Quem afunda é porque tem uma maior massa no menor volume, então é porque tem densidade maior. Quem afunda tem densidade maior, tudo bem? Então olha só, nesse primeiro exemplo, a densidade desse sólido é menor do que a da água, então ele fica em cima. Aí olha nesse terceiro exemplo agora, pula esse segundo, vamos pro terceiro exemplo. Eu coloquei aqui de novo esse sólido, só que ao invés de ficar aqui em cima, o que aconteceu com esse sólido agora? Blue. Caiu, não caiu? Se ele caiu, ou melhor dizendo, ele afundou, é porque ele tem uma densidade menor ou maior do que a do líquido? Isso, afundou é porque tem densidade maior. Então, ó, o sólido afundou, isso significa que a densidade dele é maior do que a do líquido.
O líquido não conseguiu segurar ele, então ele afundou. E olha esse segundo exemplo, você já sabe. Se a densidade é menor, fica em cima, flutua. Se a densidade é maior, afunda. Se ele está aqui, ó, mais ou menos no meio, é porque a densidade vai ser o quê? Igual. Então eu coloquei coisas com densidades mais ou menos parecidas. Beleza? Tudo bem? Então, ó, a densidade é uma relação que tem entre a massa e o volume. O que você pode pensar? Quanto maior é a densidade de alguma coisa, de algum objeto, de algum corpo que está sendo analisado, isso significa que ele tem muita massa e um pouco volume. Muita massa e um pouco volume, a sua densidade é muito grande mesmo, tá bom? E o que a gente pode tirar de conclusão aqui também dessa imagem? Todos esses que estão aqui em cima é porque tem uma densidade menor. Agora, de todos, o que tem a densidade maior é o que ficou aqui embaixo. Então esse aqui é o que tem a densidade maior. Depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E é claro, o que tem a menor densidade é o que não afunda, é o que fica lá em cima. E o que tem a menor densidade com certeza é esse aqui, ó. Porque esse está acima de todo mundo, então ele é o que tem a menor densidade desses exemplos. Beleza, galera? Então a gente discutiu o que é ponto de fusão. Discutimos o que é ponto de ebulição. Inclusive lá no ponto de ebulição nós discutimos os outros nomes que nós podemos fornecer. E acabamos de discutir também a densidade. Em relação às propriedades específicas, lembra? Eu tenho as propriedades físicas, que foram todas essas que a gente acabou de estudar. Mas eu também tinha as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Então vamos dar só uma revisadinha de novo em cada uma delas. O que são as propriedades químicas? Que eu falei lá no começo da aula, qualquer coisa vocês podem voltar. É a propriedade de reação da matéria. É o que informa se essa matéria reage ou se ela não reage. Por quê? Vamos lá. Tem coisas que podem enferrujar, tem coisas que não enferrujam. Então já é uma diferença. E se enferrujou é porque aconteceu uma reação química, não é? Então tem matéria que sofre reação química, tem matéria que não sofre reação química. Eu coloquei aqui dois exemplos para vocês verem. Olha só, a madeira. A madeira eu coloquei um exemplo aqui que ela está pegando fogo. Ou o termo correto é combustão. E aqui eu coloquei, por exemplo, o ferro. Você acha que se a gente pegar o ferro e tentar fazer um processo de combustão nele, ele vai entrar em combustão? Não, é difícil, o ferro não vai entrar em combustão. Você precisa de muita energia sob a forma de calor para você conseguir no máximo derreter esse ferro. Mas fazer pegar fogo você não consegue combustionar ele. Já a madeira você consegue. Agora olha o outro exemplo. O ferro ele pode enferrujar. Facilmente o ferro enferruja. Agora a madeira ela não enferruja. Dificilmente, você não vai conseguir enferrujar a madeira. Então tá vendo, ó? São reações diferentes e que ocorrem em matérias diferentes. Então é uma propriedade específica na matéria. Então, ó, as propriedades químicas, os tipos de reações químicas que podem acontecer são propriedades específicas e isso diferencia a matéria. Tudo bem? Beleza? Então, ó, vamos lá. Acabamos de ver que a madeira ela pode entrar em combustão, mas ela não enferruja. Já o ferro, ele não entra em combustão e ele já pode enferrujar. Então, são propriedades químicas diferentes que ocorrem com matérias diferentes. Tudo bem? Então, olha só. Depois que a gente viu as propriedades químicas, só mais uma revisãozinha em relação às propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são propriedades específicas da matéria e elas mexem com os 5 sentidos. Vou falar mais uma vez, tá bom? Quando você experimenta alguma coisa que você sente o sabor de azedo, doce, salgado. E sabor está relacionado com o quê? Com um dos 5 sentidos, que é o quê? O paladar, certo? Então, ó, paladar, tato, olfato, certo? Audição e visão são os 5 sentidos que nós temos. E com esses 5 sentidos a gente consegue analisar coisas diferentes, tudo bem? Com a visão você consegue diferenciar alguma coisa se é sólida, se é líquido, se é gasoso, não consegue com a visão? Sim, se você consegue diferenciar, então é uma propriedade específica, porque só com as propriedades específicas a gente consegue diferenciar. Com a audição você consegue ouvir, né? Com a audição você consegue ouvir. Então se você consegue ouvir e diferenciar os barulhos, você consegue então determinar alguma coisa. Você consegue diferenciar o barulho de uma explosão, de alguma coisa que está caindo no chão, do ronco de um motor de um carro, por exemplo. Então todas essas são propriedades específicas, galera, certo? E se mexe com um dos 5 sentidos, tato, audição, visão, olfato, paladar, então a gente classifica como propriedade organoléptica. Então vamos supor, vai vir um exercício para vocês e falar assim, olha, tem alguma coisa que sai do estado sólido e vem para o estado líquido. Isso é uma propriedade organoléptica? Não.
A gente não acabou de falar sobre as propriedades físicas que tem pontos de fusão, ebulição e densidade? Se sai do sólido e vem para o líquido, é uma propriedade específica física, que sai do sólido e vem para o líquido. Você classifica lá, ó, é uma propriedade física, porque é um ponto de fusão, sai do sólido e vem para o líquido. Agora sim o exercício fala assim, olha, pega o bicarbonato de sódio reage e forma uma nova substância. Espera aí, reagiu, formou uma nova substância? É uma propriedade específica, reação. E que propriedade específica é essa? Propriedade química, está envolvendo reação. Agora fala, olha, você pegou em alguma coisa e você verificou que era sólido. Pegou não está mexendo com um dos 5 sentidos? O tato? O tato você pega as coisas, não é? Então seria o quê? Uma propriedade organoléptica. Então tem muitos exercícios que pedem para a gente classificar, né, qual é a propriedade específica que nós estamos mexendo, se é uma propriedade física, se é uma propriedade química ou se é uma propriedade organoléptica, tudo bem? Olha, você chegou até a praia e você viu o oceano, você viu a cor bonita, as ondas se formando. Ó, se você está vendo, não está mexendo com a visão, visão é uma propriedade organoléptica, não é? Então você classifica como propriedade organoléptica. Então na maioria das vezes é isso, galera, tá bom? Então aqui, ó, eu encerro então essa aula falando tudo sobre as propriedades específicas mais uma vez com vocês. E aqui um resumão de coisas que pode te ajudar a classificar como propriedade geral e coisas que são propriedades específicas. Então, ó, como a nossa aula hoje, o nosso foco foi propriedade específica, quando fala de cor, odor é o cheiro, tá bom? Sabor, ó, cor você pode diferenciar com o olho, odor com o paladar, sabor, odor com o olfato, perdão, o sabor com o paladar. Beleza? Brilho também você pode ver, né, com a visão. São propriedades organolépticas. E propriedade organoléptica é uma propriedade específica. O estado físico da matéria. Estado físico da matéria está mexendo com o quê? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então é uma propriedade específica, só que aqui entra no grupo das propriedades físicas. Dureza, condutibilidade, reação são propriedades específicas que estão mexendo com as propriedades químicas. Tudo bem? Então um resumão aqui, ó, das propriedades específicas. E nós temos as propriedades gerais, nós estudamos no vídeo anterior. Propriedade geral é comum a todo tipo de matéria. Aí entra o quê? Massa, volume, divisibilidade, né? Extensão, que também é um pouquinho de volume, inércia, que eu comentei com vocês também, né? Então assistam a videoaula anterior, caso vocês ainda tenham mais alguma dúvida em relação às propriedades gerais. E lembrando, as propriedades gerais são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Tudo que é matéria tem massa, volume, tem a questão da inércia, pode ser dividido. Tudo bem, galera? Então é isso. Eu encerro essa videoaula aqui falando então tudo sobre as propriedades específicas. Fique com Deus. Até uma próxima videoaula aí. Obrigado. Até a próxima.